Olá pessoal, aqui é a professora Juliana, espero que todos estejam bem e neste nosso penúltimo vídeo falaremos sobre o diagnóstico da Covid-19. Vamos lá! Então nesse vídeo nós vamos nos ater a responder essa primeira pergunta, como é feito o diagnóstico da Covid, e as outras duas nós responderemos no próximo e último vídeo. Dessa forma, nós iremos falar de dois grandes grupos de testes, os imunológicos e os moleculares, e é importante que esse vídeo venha já no final da nossa série, porque os princípios desses testes já foram discutidos em vídeos anteriores. Então, dentro dos testes imunológicos, o princípio básico desses testes é a detecção de antígenos ou de anticorpos, antígenos do vírus e anticorpos do paciente. Existem diferentes tipos e o que os agrupam nesse grupo de teste imunológico é justamente a presença de antígenos e anticorpos. O que vai variar é basicamente a forma como ele é detectado, se é por luminescência, se é por fluorescência e o próprio design do teste. Dentro dos testes moleculares, nós iremos detectar o material genético do vírus, no caso do coronavírus, o RNA. E aí a gente vai falar sobre o RT-PCR. Dentro, então, dos testes imunológicos, primeiro vamos conhecer o ELISA, que é o imunoensaio enzimático. Esse teste tem diferentes subtipos, como a gente pode ver aqui, direto, indireto, sanduíche ou de competição, mas o que é comum é justamente aquela detecção antígeno-anticorpo, aquela reação antígeno-anticorpo. O que vai variar é se eu tenho a presença do anticorpo primário, secundário e quem que está ligado à placa, e isso eu vou falar melhor no próximo slide. Então, basicamente, a gente vai ter o antígeno, a detecção de um anticorpo ou a presença do anticorpo, e esse anticorpo ele vai estar conjugado a uma enzima, que está representado por essa bolinha verde, por isso que o ensaio é chamado de imunoensaio enzimático, ou ligado à enzima. E essa enzima, quando a adição de um substrato, vai produzir um produto detectável. Então, esse teste ele tem a vantagem de ser realizado em placas como essa que está mostrada nessa figura aqui, que tem vários desses pocinhos. E isso permite que vários ensaios, vários testes sejam realizados de forma muito rápida. O material utilizado é o soro de paciente, e aí no ELISA indireto, que é o que eu vou dar mais destaque, naquele pocinho que a gente viu no slide anterior, a gente tem o antígeno adsorvido, o antígeno ligado nessa placa, nesse pocinho. E no caso de um teste para Covid-19, poderia ser a proteína do vírus ou pedaços da proteína do vírus. E aí, uma primeira etapa é justamente a lavagem para a retirada do excesso desse antígeno, aquele antígeno que não foi ligado, e na segunda etapa coloca-se o soro do paciente. E se o paciente teve contato com o coronavírus, ele produziu um anticorpo. E esse anticorpo específico, que o paciente tem, vai se ligar ao antígeno. Então, a gente chama esse anticorpo de anticorpo primário. É aquele que vai reconhecer o antígeno, e no caso aqui é uma proteína do vírus. Depois é feita uma nova lavagem para remoção do excesso desse anticorpo primário, daqueles que não se ligaram, e aí a gente adiciona um anticorpo ligado à enzima e que reconhece justamente o anticorpo específico do paciente. E é por isso que a gente chama de anticorpo secundário conjugado, porque além dele reconhecer o anticorpo primário, ele está ligado também a uma enzima, e essa enzima que vai produzir aquela reação enzimática que eu havia falado. Então, novamente, a gente tem uma outra lavagem para remoção daqueles anticorpos secundários que não se ligaram, e aí, enfim, a gente coloca o substrato. E aí, nesse exemplo aqui, quando a enzima conjugada ao anticorpo, ela converte o substrato num produto, há a produção de uma determinada cor. Nesse exemplo aqui, estava tudo azulzinho e aí produziu uma cor amarelada. E essa coloração é proporcional à quantidade de anticorpo. Então, a gente consegue saber se o anticorpo está presente e em que quantidade. Um outro ensaio, um outro teste imunológico é o teste rápido, que é o mais famoso, que a gente está ouvindo bastante falar na mídia, que são aqueles dispositivos pequenininhos em que se coloca
uma gotinha de sangue do paciente e aí consegue detectar a presença ou não de anticorpos específicos para coronavírus. Então, neste ensaio, especificamente esse exemplo que eu estou dando aqui, a gente vai ver a participação de 3 tipos de anticorpos. O anticorpo do paciente, se ele teve contato, né, com o coronavírus, e esse anticorpo, então, ele reconhece o antígeno do vírus, ou seja, reconhece uma proteína viral. A gente vai ter um outro anticorpo, que é o que vai reconhecer o anticorpo do paciente, e esse anticorpo ele é conjugado, só que a uma partícula de ouro coloidal. E um terceiro anticorpo é o anti-anticorpo, ou seja, ele vai reconhecer esse ouro coloidal que está conjugado ao segundo anticorpo que eu falei. Então, vamos ver como que funciona esse teste rápido. Ele também é chamado de imunocromatografia, porque a gente vai ver que todos os elementos deste teste, eles passeiam, eles se difundem por todo o teste, né? Por todos os pocinhos que eu vou falar daqui a pouco. Então, a gente tem uma primeira posição, onde é aplicada a amostra do paciente e um tampão. Essa amostra do paciente, se for positivo, ele contém os anticorpos específicos para o coronavírus. E aí, como a difusão, tá vendo que a setinha aqui, ó, ela tá indo nesse sentido, então eu tô tendo essa difusão dessas moléculas. Com a difusão, esses anticorpos do paciente vão para a segunda posição aqui do teste. Nessa segunda posição, eles encontram aquele anticorpo que está conjugado com o ouro coloidal. E esse anticorpo, ele reconhece o anticorpo do paciente. E aí o teste prossegue. E tudo isso, essa mistura toda, vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto tem o quê? O antígeno específico do vírus. E aí o anticorpo do paciente reconhece esse antígeno viral. Então, a gente forma um complexo, ó. Anticorpo ligado ao ouro coloidal, reconhecendo o anticorpo do paciente que está reconhecendo o antígeno viral. E toda essa mistura vai um pouquinho para frente. Bom, o antígeno está preso aqui. Então, enquanto ele está preso nesse terceiro pocinho, tudo que está ligado nele fica preso também. Mas o excesso de anticorpo conjugado caminha para o último pocinho, que tem justamente aquele anticorpo que vai reconhecer o ouro. Então, aqui a gente chama que é a linha de resultado. E aí a gente tem duas possibilidades. Se a linha teste, que é essa aqui, ó, acender, ou seja, ficar marcada, é porque eu tinha um anticorpo no paciente e aí o teste é positivo. A segunda linha é a linha que a gente chama de controle, que é para saber se o teste está realmente funcionando. Aquele excesso de anticorpo com ouro coloidal chegou aqui e é o ouro coloidal que é detectado, então ele também acende. Então, isso significa que, nesse caso, a gente tem um teste positivo. Agora, não, se o paciente não tinha um anticorpo, não vai ter nenhum reconhecimento de antígeno, então a linha teste fica apagada. E aí só acende a linha controle, por quê? Porque o teste está funcionando. Então, a gente tem um resultado negativo. Qual que é a amostra que é usada? Então, é uma gotinha, né, do paciente, normalmente no dedinho, e ele tem uma vantagem de ser rápido, né, de ser de fácil manuseio, que ele na mesma hora já consegue dar o resultado. Lá no final do nosso vídeo, a gente vai falar que ele, às vezes, não é tão preciso. Um avanço nos testes rápidos pode ser a incorporação da detecção de mais de um tipo de anticorpo. Então, se a gente lembra lá do nosso vídeo, quando a gente falou da resposta imune, o primeiro anticorpo que é produzido, né, logo no início de uma infecção, aqui no caso uma infecção viral, é o IgM. Né? Então, logo no começo, né, pensa que essa linha aqui, ó, são os dias após os sintomas, e aqui a gente tem um nível de anticorpos. Então, o IgM ele começa a aparecer, começa a crescer em concentração logo no começo de uma infecção. Logo depois, começa a produção de IgG. E aí, a IgG é aquele anticorpo de memória que continua, né, com o paciente e que ainda não se sabe exatamente para COVID-19, mas que
normalmente, para as doenças, a gente tem essa memória imunológica e se a gente tem uma nova infecção, a gente está mais preparado para responder essa infecção, porque o nosso nível de IgG ele aumenta bem mais, ok? Então, alguns testes rápidos são preparados para detectar diferencialmente IgM e IgG. Então, a gente vai ter 3 linhas de resultado, né? Então, nesse primeiro aqui, a gente colocou a amostra de sangue aqui, aconteceu toda aquela reação que eu já falei, só que aí agora, nesse caso, né, olha só, a linha do IgM não acendeu, a linha do IgG não acendeu e a linha controle acendeu. Então, isso aqui provavelmente é um teste negativo ou sempre tem que ter a ressalva, que pode ser que o nível de anticorpo ainda é insuficiente para ser detectado, ok? Então, pode estar muito no comecinho da infecção. Esse segundo resultado aqui, ó, acendeu a IgG e o controle. Então, essa pessoa ela já teve essa infecção há mais tempo, porque agora eu só estou detectando a IgG, que é de resposta um pouco mais tardia. E aí, se eu tenho só a linha do IgM controle acendendo, ou as 3 linhas acendendo, aí sim eu tenho uma infecção recente, né? Porque a presença do IgM justifica uma infecção mais recente. Passando agora para o teste molecular, né? Antes de eu chegar a falar do RT-PCR, a gente vai falar da PCR. E antes de eu falar da PCR, eu tenho que relembrar com vocês algumas características da replicação do DNA. Então, para ocorrer uma replicação do DNA numa célula, a gente tem que lembrar que eu preciso do molde de DNA, que é o DNA fita dupla. Essa fita dupla ela é aberta por uma helicase. Depois a gente tem uma enzima chamada primase, que sintetiza primers, porque a gente precisa dessa extremidade 3'OH, a gente precisa desse comecinho, desse iniciador, para poder a próxima enzima, que é a polimerase, iniciar, né, e continuar essa replicação. Então, a gente precisa da abertura da fita, dos primers ou iniciadores, da DNA polimerase, que é a enzima que polimeriza a fita nova a partir do molde da fita mãe, e claro que a gente precisa dos nucleotídeos novos que ela vai polimerizar. Além da replicação do DNA, também preciso lembrar para vocês de uma propriedade do DNA que é a sua desnaturação e renaturação. Então, se eu aumento a temperatura, eu desfaço as ligações de hidrogênio entre os pares de base e esse DNA ele abre a fita dupla, simplesmente pela ação da temperatura, que eu não estou falando da helicase. E se eu abaixo a temperatura, eu dou condições, já que eu tenho, né, o molde, né, eu tenho uma fita que é pareada e é complementar à outra, então esse pareamento pode ser refeito, ok? Essas duas características, todos esses estudos que eu falei, é usado num ensaio, né, chamado de reação em cadeia da polimerase, a PCR, que é muito utilizado para amplificar segmentos específicos de uma amostra de DNA, de forma que eu consiga detectá-la, né, de uma forma posterior. Então, num ensaio chamado reação em cadeia da polimerase, a gente coloca num tubinho o molde de DNA, os primers ou iniciadores específicos, já que eu quero determinada região desse DNA que seja amplificado. Eu coloco os nucleotídeos novos, né, que vão ser polimerizados. Eu coloco uma polimerase, coloco um tampão e coloco um equipamento chamado termociclador. Tá vendo que aqui eu não coloquei a helicase? Então, a abertura da fita para que o primer se anele e para que a polimerase amplifique esse DNA é causada pela temperatura. Então, a gente tem uma fase inicial chamada de desnaturação, que vai lá a 94 a 96 graus Celsius. Isso é capaz de abrir a fita do DNA. E aí, depois que eu abro a fita, eu coloco esse DNA, né, essa amostra todinha, numa temperatura que permite a ligação, né, o anelamento do primer, do iniciador. Por isso que a gente chama que essa segunda fase é o anelamento. E aí a gente vai para elongação, ou seja, para amplificação pela DNA polimerase. Só que a gente sabe, DNA polimerase é uma proteína, é uma enzima. E proteínas e enzimas, elas desnaturam em altas temperaturas. Só que essa técnica de PCR só foi possível porque eles descobriram uma polimerase especial de um
o organismo, né, de uma bactéria termófila que aguenta temperaturas elevadas. Então, nessa mistura toda, a polimerase está ali o tempo inteiro. Eu elevo a temperatura para mais de 90 graus e ela continua ativa quando eu coloco ela na temperatura ótima. Então, na fase de alongamento, a gente coloca na temperatura de 72 graus Celsius, que é a temperatura ótima de ação da polimerase. E aí, quando eu coloco a polimerase, ela vai amplificar a partir do primer aquela amostra de DNA que eu tinha. E aí, após várias repetições desses 3 ciclos, desnaturação, anelamento e alongamento, a gente vai amplificar enormemente a quantidade de DNA de forma específica. E aí a gente consegue detectar esse DNA usando uma técnica, né, um experimento chamado gel de agarose, desculpa, e a gente consegue identificar aquele fragmento que foi amplificado. Por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem a amostra 1, 2, 3 e 4, que não tem o fragmento específico que eu queria amplificar. A amostra 5 e 6 já tem. Então, a gente consegue dizer, olha, a amostra de DNA X estava presente na amostra 5 e 6. Isso é muito usado em ciência forense, teste genético, diagnóstico de doença e pesquisa científica. Mas a gente vai falar de uma modificação na PCR, que é a chamada PCR em tempo real ou PCR quantitativo. Isso foi uma revolução, porque nessa técnica eu faço a PCR, mas eu acrescento sondas específicas que são capazes de emitir fluorescência. Então, ao contrário da PCR, em que só no final, né, de todos os ciclos de alongamento, todos aqueles de desnaturação, anelamento e alongamento, eu tenho um resultado final, aqui na PCR em tempo real, eu consigo acompanhar em tempo real a quantidade de DNA que está sendo amplificada, justamente por causa dessas sondas. Então, isso é um avanço, porque eu consigo acompanhar a reação acontecendo no momento que ela está acontecendo. Então, a gente consegue pegar a fase exponencial de amplificação, né? Uma amostra de DNA leva a 2 moléculas, que leva a 4 e assim por diante. Só que a gente está falando de amplificação do DNA. E o vírus, como a gente vem vendo em toda essa série de vídeos, ele é um vírus cujo material genético é de RNA fita simples. Então, a gente tem que conseguir converter esse RNA fita simples em moléculas de DNA. Daí que vem o RT, que é PCR, o RT-PCR, porque agora a gente vai fazer uma reação chamada de transcrição reversa, em que o RNA viral, fita simples, é convertido em uma molécula de DNA que a gente chama de DNA complementar, que ainda é fita simples, e depois esse DNA complementar é convertido no DNA fita dupla, que vai ser submetido ao PCR em tempo real. Por isso que a gente chama de RT-PCR. E aí existem duas formas principais, né? Que é só um adendo que eu falo aqui. Que a gente chama de one step, que é um passo só, ou two step. Qual que é a diferença entre esses dois tipos? No one step, no único tubinho, eu já coloco os primers específicos, o RNA, que é o RNA viral, a transcriptase reversa, a DNA polimerase, o tampão e os nucleotídeos. E aqui, nesse único tubinho, eu já faço a reação de transcrição reversa e a PCR em tempo real. Quando é two-step, eu só tenho um passo a mais. Primeiro eu faço a transcrição reversa e depois eu faço a PCR em tempo real. Qual que é o resultado disso? Se eu tenho fluorescência, é porque eu tinha lá no início, então pensa que eu coloquei uma amostra de paciente, e essa amostra de paciente continha o vírus que continha o RNA do vírus. Então, se tem fluorescência, é porque eu tenho uma detecção positiva, né? Eu tenho material genético do vírus. Se eu não tenho o resultado negativo. E tá vendo que a gente consegue medir essa fluorescência de acordo com o tempo, por isso que a gente chama de PCR em tempo real. De forma simples, né, só para a gente fechar, a amostra normalmente é uma amostra de um suave, né, que foi introduzido no nariz, né, da pessoa, do paciente, e esse suave é colocado no tampão de Lise para liberar o material genético do vírus.
coloca todos os reagentes e coloca numa máquina de RT-PCR, né, de RT-PCR em tempo real, e se é um one step, isso tudo já é feito e a gente já tem o resultado no computador. Então, é um teste que também é rápido, né, dentro dos limites de processamento das amostras. Então, só para a gente fechar, uma comparação geral entre as três técnicas que eu apresentei aqui. O RT-PCR, que é o teste molecular, ele é o que tem a especificidade de 100%, por isso que ele é chamado de padrão ouro no diagnóstico da COVID-19. Eu tenho o teste de ELISA, que a gente chama de sorologia também, né? Cuja amostra é o sangue, como eu tinha dito. Também tem uma alta especificidade. A diferença é que já tive contato com o vírus, imediatamente eu consigo detectar por RT-PCR. No caso da sorologia, eu consigo detectar mais ou menos ao 10º dia depois do início dos sintomas, né? Então, eu não posso fazer uma sorologia logo no começo da doença, porque eu não vou detectar os anticorpos. E o teste rápido, aqui está mostrando o exemplo daquele que eu falei de 2 anticorpos, IgG e IgM. Ele também tem sensibilidade e especificidade diferente, e a gente consegue fazer esse teste depois do 15º dia dos sintomas. Cada teste vai ter uma aplicação diferente, mas o confirmatório mesmo é o RT-PCR. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai fechar toda essa nossa série de vídeos sobre a COVID, falando dessas duas questões finais, os tratamentos que estão sendo desenvolvidos e quais os tipos de vacina que estão sendo estudadas. Essas aqui são as minhas referências e espero vocês no próximo e último vídeo. Até mais!